Por que torcer para o Cincinnati Bengals? E para contar a história dessa franquia, a gente tem que começar contando a história de Paul Brown, o fundador do time. O começo de sua carreira foi com o Cleveland Browns, e ele foi um treinador que revolucionou o jogo de futebol americano. Fazendo com que seus jogadores estudassem os adversários incessantemente, o esporte começou a ser olhado de forma diferente. Não era mais apenas físico, ele também dependia do intelectual dos jogadores. Acontece que em 61, Art Model comprou a maioria do Cleveland Browns, e em 63, decidiu demitir o treinador. Porém, ele queria continuar trabalhando com futebol americano e demonstrou interesse em estabelecer uma nova franquia em Ohio, olhando principalmente para as cidades de Columbus e Cincinnati. A decisão final foi obviamente Cincinnati. O motivo? A franquia de beisebol da cidade, o Cincinnati Reds, buscava substituir o seu antigo estádio Crosley Field, o que resultou em um acordo para construir um estádio polivalente que poderia sediar jogos de beisebol e de futebol americano. A franquia parecia ter tudo o que precisava, menos um nome. Então, foi aberto um concurso de torcedores, e o nome vencedor acabou sendo Bengals, um nome que homenageia o tigre de Bengala, um dos maiores felinos do mundo. Então, assim foi fundada a equipe. Devido à iminente fusão da AFL e da NFL em 1970, Brown concordou em se juntar à AFL como a 10ª e última franquia. Foi nesse ano também que o Riverfront Stadium ficou pronto, e a história dos Bengals na NFL estava oficialmente aberta. As cores do time são as mesmas de um tigre, laranja, preto e branco, e faz parte da identidade da equipe e dos torcedores desde o seu início. Os torcedores da franquia são chamados de Who Dey Nation, e são conhecidos por um grito de guerra clássico, cantado até dentro do vestiário do time. Essa música é cantada há mais de 30 anos, mas você sabe qual é a origem do canto Who Dey? O nome vem de uma marca de cerveja local, chamada Huri, e os vendedores carregavam caixas cheias de cervejas engarrafadas para cima e para baixo no estádio, gritando Huri, Huri. Dessa forma, os fãs abraçaram a ideia e transformaram o nome da cerveja de Cincinnati em o nome da torcida do Cincinnati Bengals. Inclusive, o mascote oficial da equipe é um tigrinho de bengala muito fofo chamado Who Dey. O Cincinnati Bengals também foi responsável por inúmeras contribuições ao esporte. Vamos falar delas em ordem cronológica, começando pelo West Coast Offense. Foi popularizado pelo 49ers, mas é um nome popular por um esquema de passes criado pelo ex-assistente do Bengals, futuro head coach dos Niners, Bill Walsh. Virgil Carter foi o primeiro a implementar com sucesso o sistema de Walsh, liderando a NFL em porcentagem de conclusão de passe em 71. Mais tarde, Ken Anderson substituiu Carter como quarterback titular e foi ainda mais bem sucedido sob o esquema. Em seus 16 anos de carreira na NFL, Anderson fez 4 viagens ao Pro Bowl, ganhou 4 títulos de divisão e foi nomeado MVP de 81. Na época, ele estabeleceu um recorde de porcentagem de conclusão de passe em uma única temporada, com mais de 70%, inimaginável para o ano. Também foi de Cincinnati que saiu a defesa para combater o West Coast Offense. O coordenador defensivo dos Bengals, Dick LeBeau, que mais tarde serviria como treinador principal da equipe de 2000 até 2002, criou uma nova função para os seus defensores dentro de campo. Na década de 80, os seus jogadores começaram a fazer blitz. O que é isso? Quando um jogador que supostamente deveria marcar uma zona ameaça o quarterback diretamente, como se fosse uma surpresa. Essa criação revolucionou completamente a maneira que as defesas jogam na NFL e hoje em dia, uma blitz de um linebacker ou de um safety é uma das coisas mais normais que acontecem em um jogo de futebol americano. Outro feito do Cincinnati Bengals que revolucionou o esporte foi o ataque no huddle. O que isso quer dizer? Quando acaba uma jogada, normalmente a equipe se une e planeja a próxima jogada em conjunto. O ataque no huddle, assim que uma play termina, a outra já está planejada e o time se alinha rapidamente para a próxima jogada, dando menos tempo para a defesa se preparar. Na década de 80, o ataque no huddle já era utilizado, porém, apenas quando o tempo no jogo estava acabando. No entanto, em 88, o head coach Sam Whitt, juntamente com o coordenador ofensivo Brute Coslet, tornou o no huddle a modalidade padrão do Cincinnati Bengals, independente do tempo restante. Apesar de ter 45 segundos entre uma jogada e outra, os Bengals geralmente utilizavam apenas 5 a 10 segundos, deixando
a outra defesa perdida, impossibilitando ela de substituir jogadores situacionais. A revolução foi tanta que nesse mesmo ano o Cincinnati Bengals chegou até o Super Bowl e a NFL se viu obrigada a mudar as regras do jogo. A principal mudança foi que em um ataque no huddle, sempre que o ataque faz uma substituição, a defesa tem o direito de fazer uma substituição também, dando mais tempo para ela se preparar. O jogador dentro de campo que melhor executava e que realmente foi um dos responsáveis pelo ataque no huddle foi o offensive tackle Anthony Munhoz. Foram 12 anos na NFL, incluindo 12 viagens consecutivas ao Pro Bowl. Além de muito forte, Munhoz era muito atlético e para sempre será lembrado pelos torcedores como um dos grandes ídolos da franquia. O time também tem grandes ídolos na posição de wide receiver. Começando por Isaac Curtis, ele foi o primeiro membro do Hall da Fama do Cincinnati Bengals e jogou 12 anos por lá. Também foi responsável por revolucionar a função de um wide receiver dentro de campo. Mais tarde, eles contaram com Chris Collinsworth. Talvez você já tenha ouvido esse nome, até porque Chris é analista da NFL hoje em dia. Ele foi o primeiro Bengal a ter pelo menos 1000 jardas recebidas e acabou sua carreira com 4 temporadas dessa forma. Também está no Hall da Fama dos Bengals. Já no século 21, o Cincinnati Bengals parece ter pelo menos um wide receiver de elite em todos os anos. De 2001 até 2010, eles contavam com Chad Johnson, ou Chad 85, um dos melhores recebedores da história, responsável por destruir inúmeras defesas. Logo com a sua saída, os Bengals draftaram AJ Green, que também ficou por lá 10 anos. Colecionou mais de 11.000 jardas e 70 touchdowns. Também fez história pelo Cincinnati Bengals. Agora, como se não bastasse, a franquia está pronta para ter mais um recebedor de elite pelos próximos 10 anos. Quem é ele? Ja'Marr Chase. Chegou na liga quebrando tudo e é sem dúvida o wide receiver 1 do time. Falando de Ja'Marr Chase, tá na hora de falar de jogadores atuais e da expectativa para o futuro. Sem dúvidas, o principal deles é Joe Burrow. Além de ter levado a franquia para o Super Bowl no seu segundo ano como titular, ele também é um dos principais nomes quando um assunto é briga pela corrida de MVP. E aí, torcedor do Cincinnati Bengals, gostou do vídeo? Deixa aí nos comentários por que a galera que tá começando a gostar de NFL agora tem que torcer pra franquia de Cincinnati. Meu nome é Betinho e a gente se vê no próximo vídeo.